Agora eu acho que tá ok, mas vocês que estão aí no live, tá? Dá um ok, fala pra gente se tá certinho agora. Realmente estava com um probleminha aqui no nosso áudio. Tá, então aí vou voltando. Apresentando de novo para quem não ouviu, os advogados, o Sami Chouaib, até o final da entrevista eu vou aprender, tá? Chouaib, e o Roberto Justo, eles que são do escritório de advocacia Chouaib, Paiva e Justo, participam amanhã de um workshop da Câmara de Comércio, onde falam sobre o que esperar do novo governo em termos de tributação, já que eles são especialistas em tributação, né? Advogados tributários. Bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Você pode, eu ia pedir só para se você puder chegar mais perto do microfone, fica melhor. Isso. Tá. Aí para o pessoal ouvir melhor. Então, gente, como eu falava antes, que vocês não ouviram porque eu estava sem áudio, né? Tem muita coisa interessante que eles têm para falar para a comunidade que você nem imagina que você precisava ouvir, tá? E vamos conversar com aquela polêmica aí que você já levantou e que pra gente é meio complicado entender, mas vamos tentar entender e explicar para o nosso ouvinte, né, e também para os nossos leitores do Gazeta, do Jornal Gazeta, né, que é a tal da declaração de saída definitiva do Brasil e como que isso pode afetar a vida do brasileiro, né? Excelente, Vanusa. Como a gente está conversando com nossos amigos brasileiros, e é uma coisa que acontece no dia a dia da gente, que a gente percebe isso. Isso não tem nada a ver com a reforma tributária, com o governo novo que vai entrar agora. Mas toda pessoa física, ou seja, os residentes no Brasil, que saem do Brasil para viver em outro país, eles teriam que fazer 2 documentos para a Receita Federal. Um a gente chama de comunicado de saída definitiva, onde eu digo nesse comunicado que eu vou morar no país X e digo a data que eu estou saindo. Tá bom? E a partir daquele dia eu sou considerado não residente fiscal no Brasil. Em abril teria que fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, que vai compreender 1º de janeiro até o dia que eu saí. Vou imaginar que eu saísse dia 7 de novembro, que é o dia de hoje. Então a minha declaração a ser entregue em abril de 2019 vai constar o período de 1º de janeiro a 7 de novembro, e a partir de então eu não sou obrigado mais a entregar declaração de imposto de renda no Brasil. Só que a maioria dos brasileiros, eles esquecem ou não sabem que precisam fazer isso. E quais os problemas referentes a isso? Se eu sou residente fiscal no Brasil, e a regra do Brasil é uma tributação universal, significa que todo o rendimento que eu ofiro em qualquer lugar do mundo, eu tenho que pagar imposto no Brasil. E mais, se eu sou residente fiscal no Brasil, todos os bens adquiridos no exterior eu tenho que declarar para o imposto de renda, e se for superior a 100 mil dólares, eu tenho que declarar para o Banco Central. Se eu não faço isso, eu posso ser imputado com um crime por não declarar bens no exterior. Então são detalhes que muita gente desconhece, mas é importante falar, e que não tem nada a ver com a reforma. Mas aproveitando o bate-papo aqui de hoje, seria interessante passar para vocês essa informação. E só complementando, é importante dizer que as pessoas às vezes elas se equivocam ao achar que só porque elas ainda têm algum bem no Brasil, elas estão obrigadas a declarar. Então, às vezes as pessoas falam, mas como eu não vou mais declarar se eu recebo aluguel? Imagina uma pessoa que mudou para cá e recebe aluguel no Brasil. Ela faz a declaração de saída e não declara mais, embora ela tenha renda de aluguel. Nesta hipótese, é a única hipótese que ainda a pessoa residente aqui nos Estados Unidos vai ter que recolher imposto no Brasil, se ela tiver renda no Brasil. Mas renda fora do Brasil, ela não informa mais. E se tiver aluguel lá, o imposto vai ser retido na fonte. Então é uma alternativa, é a forma de se pagar imposto sobre bens no Brasil. Mas a declaração não se entrega mais. Não, e uma coisa importante, mas lembrando também que o contrário é verdadeiro. Se ela mora aqui, todo o rendimento que ela tem no Brasil, ela tem que pagar imposto nos Estados Unidos. Sim. Então, o que o meu amigo falou, ele tem um aluguel lá, ótimo. O não residente, a alíquota de imposto de renda lá sobre o aluguel é 15%, tá bom?
Mas ele vai ter que pagar esse aluguel, ele vai ter que pôr no imposto de renda americano, e esses 15% vão ser compensados com o imposto americano. Mas todo o rendimento que o americano tenha fora dos Estados Unidos também tem que pagar imposto aqui. Então, se ele tem rendimento no Brasil, ele tem que colocar aqui, o imposto de renda dele aqui. Não quer dizer que você não precisa mais declarar lá e que aquilo fica num limbo. Não. Você não declara lá, mas você tem que declarar aqui. Né? Isso quando você faz. Agora, ainda sobre essa declaração de saída definitiva, é uma vez só que a pessoa faz, ou tem que fazer todos os anos, atualizar? Como é que funciona isso? É uma vez só. Nesse caso, a pessoa ela vai informar o fisco, então ela está informando a Receita Federal, olha, a partir desta data, né, de hoje, que hoje é dia 6, hoje não é 7. A partir desta data, a pessoa fala, eu estou indo embora do Brasil. Então, até 6 de novembro, você pode me dar eu recolho ao Brasil qualquer rendimento que eu tive no mundo. A partir de amanhã eu não sou mais. Então, é só uma vez que a pessoa informa, e a partir desta data ela nunca mais vai declarar até um dia que voltar a residir eventualmente no Brasil. Aí ela declara que voltou e continua declarando normalmente. Claro. Posso fazer uma pergunta, Vanusa? Sim. E, por exemplo, aqui tem muitos brasileiros que vêm passar uma temporada, anos, 2, 3 anos estudando, por exemplo. Eles que vêm para estudar aqui, eles têm que fazer essa declaração de que estão saindo do Brasil também? Não. Quem vem com visto de F1 e F2, que é o visto estudante acompanhante, boa colocação também. Ele continua sendo residente fiscal no Brasil e ele não é residente fiscal nos Estados Unidos. Então é uma exceção. É uma exceção. Então ele não tem que pagar imposto americano, fazer imposto americano. Só logo se tiver rendimento nos Estados Unidos ele vai pagar normalmente. Mas ele continua fazendo a declaração no Brasil. Como o Samir falou, é uma exceção. Continua igual. Há outras exceções? Basicamente, as pessoas que vêm para cá e ainda não sabem se vão ficar aqui mais de um ano, se às vezes a pessoa sai do Brasil para trabalhar, mas não sabe se o contrato vai se estender por muito tempo ou não. Neste caso, a Receita fala, se você não sabe que vai ficar fora definitivamente, continua residente. Depois de um ano a gente vai ver se nesse um ano você ficou mais do que 183 dias fora do Brasil, daqui um ano você vai ser considerado não residente, aí você entrega a declaração de saída e aí virou não residente. Essa é uma exceção também. A realidade da comunidade brasileira é que a maior parte é de baixa renda, claro, e até nem tem bens no Brasil, ou não pensa nisso, porque não é acostumado em pensar em questões tributárias, né? E acontece o inverso às vezes, eles vêm aqui, trabalham ilegalmente muitas vezes, e talvez não tenham interesse em fazer essa declaração porque ainda não estão aqui legalmente, né? E há muitos casos, que é bem comum aqui, da pessoa que investe no Brasil, ou seja, ele vem aqui para trabalhar e investir no Brasil, seja construindo imóveis para aluguel, seja comprando fazendas, enfim, acaba adquirindo imóveis no Brasil. Como é que ficaria essa situação? Vamos, olha que interessante essa colocação. E tomara que todo mundo consiga isso mesmo, ou seja, vir para cá, conseguir dinheiro e tudo mais. Mas, se ele não faz a declaração no Brasil, então vamos imaginar, ele continua fazendo, espero que ele continue fazendo a declaração no Brasil. Mas ele teria que colocar todos os bens que ele adquiriu aqui na declaração do Brasil, e volto a frisar, na declaração do Banco Central, que é muito importante, ele tem bens superiores a 100 mil dólares. Porque se ele tem bens aqui, e não faz a declaração, esqueceu porque achou que não tinha renda no Brasil, então não precisava fazer, ele nem tem como mandar o dinheiro, os recursos para lá. E aí não vai bater. Imagina, você nunca fez declaração no Brasil, porque você não tinha, de repente você amelha uma quantidade de dinheiro aqui, como ele vai justificar isso para a Receita Brasileira? Então, tem que ver isso direitinho. São casos específicos. Agora, só complementando, na prática, essa pessoa que você falou de baixa renda, que continua declarando lá e está aqui... Ou nem declara, a maioria das vezes, né? Acumula riquezas, digamos, no fundo, aqui e lá. Aqui a gente sai um pouco da parte mais técnica e vamos para a prática. No fundo, a Receita do Brasil, ela nem tem como saber que a pessoa não está lá, se a pessoa está aqui legal. E se ela continua declarando lá, ou enfim, nunca declarou, no fim do Fisco do Brasil, ela dificilmente vai ser identificada a curto prazo. Mas isso lá na frente é possível que dê um problema para regularizar.
mas durante certo tempo vai continuar assim e o fisco provavelmente não vai se aperceber disso. Porque não há uma grande fiscalização, né? Mas isso aí é uma coisa que pode mudar na próxima década. Deve né? mudar. A minha família toda é de contabilistas e às vezes a gente conversa sobre isso e eles falam bastante sobre as mudanças que estão para vir, algumas já foram implementadas e a gente sabe que uma das necessidades do fisco é exatamente aumentar essa fiscalização. Mas, né? desculpa, a gente vai encher vocês aqui de detalhe. Claro. Existem 2 programas, um é o FATCA. O FATCA, sendo bem simplista, o governo americano chegou para os países amigos e falou o seguinte: eu quero saber o que os americanos têm aí dentro do país de vocês. Isso ele fez acordo com vários países. Ele fez com o Brasil. Só que a reciprocidade também tem. O governo brasileiro falou, tá bom, então deixa eu saber o que os brasileiros têm aí. Então, desde 2014, o governo brasileiro entrega as informações dos americanos para o governo americano. E o governo americano entrega dos brasileiros para o governo brasileiro. 2014. Então, toda conta corrente de brasileiro aqui é entregue para a Receita Federal do Brasil. Então, olha só como você falou, Vanusa, isso não vai acontecer no futuro, está acontecendo já. Então, essa troca de informações já existe. Ou seja, se você está lá no Brasil, é uma residente fiscal no Brasil, uma conta corrente aqui, vai para lá, já tem lá, eles já sabem disso. Então, como você me falou, a fiscalização tem coisas maiores na frente, talvez, mas já essa troca de informações desde 2014 já existe. Mas, por exemplo, então, um brasileiro que mora aqui, que adquiriu uma casa há algum tempo atrás, que o valor é superior a $100 mil, e que ele fez o pagamento aqui por enfim... Ganhando dinheiro aqui. Ganhando dinheiro aqui. Então, a Receita do Brasil já sabe que ele tem esse imóvel aqui e que ele não declara. Aí eu vou até complementar a história, porque você falou de 2014, e imagino que foi exatamente quando foi implementada essa mudança que aconteceu, que a Receita Federal descobriu centenas de proprietários de imóveis aqui na Flórida que estavam sonegando, e eles cobraram, começaram a cobrar dessas pessoas que regularizassem a situação desses imóveis no Brasil. Eu imagino que deve ter sido exatamente já um efeito dessa mudança. Na prática, o que a Receita Federal faz? Ao FATCA, se você lê a lei do FATCA, o governo americano tem que entregar tudo, e o brasileiro também. Mas na prática, o que o governo americano está entregando são as contas correntes. Pessoas físicas. Das pessoas físicas, tá bom? Só que por exemplo, eu moro no Brasil, eu quero saber se a Vanusa tem um bem aqui. Eu vou no site da prefeitura, põe o teu nome e vai dar na hora. Então a Receita Federal fez isso. Então ela pegou a Vanusa tem um imóvel aqui, o exemplo, vai. Vamos ver se ela declarou lá na declaração de imposto de renda dela. Não declarou. E aí, volto a frisar, não é nem o problema fiscal, é o problema criminal por não declarar bens no exterior. De evasão de divisas. Exatamente. Tem muita gente que deve fazer isso e nem sabe que é um crime, né? E tem os que sabem. E tem os que sabem. E vamos falar agora... Mas por isso que foi feita uma anistia no Brasil para isso. Okay. Tem como regularizar, então? Mas foi feito, né? Na verdade é o seguinte, há muitos, há 20, 30 anos, as pessoas que tinham alguns bens no exterior, lá no Brasil era muito comum falar, bem lá fora ninguém declara, e ficou. Só que com o passar do tempo, com os controles, e o crime, né, a questão do crime, a pessoa falava, olha, eu quero regularizar. Às vezes a pessoa chegava no escritório, eu quero declarar e pagar o imposto. Eu posso, a gente falava, nós temos 2 problemas aí. O fiscal resolve, se pagando, resolve, mas o criminal não. Porque você declarar um bem no exterior agora, na sua declaração, de repente, tem o problema do crime que prescreve em 12 anos, tem uma série de regras ali. Então não tinha. Isso ficou por muito tempo, até que a Receita, em 2016, ela falou, olha, finalmente saiu a anistia. Então ela falou, olha, as pessoas que não declararam vão ter uma possibilidade de regularizar, e acaba o crime, extingue o crime, a punibilidade do crime, se pagar um imposto de 30%. Só que era com uma taxa do dólar mais para trás, na prática dava uma alíquota real de 25%. Não era barato. A gente recomendou para todo mundo entrar e pagar os 25% porque resolve o crime. E eu te diria que, quer dizer, a grande maioria entrou. A grande maioria entrou, teve uma arrecadação boa, muito boa lá para o Brasil, e a partir de agora esses bens são declarados. Então esses aí resolveram o problema. Aqueles que não entraram, que não regularizaram por algum motivo, que a gente acha uma pena, agora tem que pensar em outra forma de regularizar, e essa forma ela
vai ter ainda algum risco, mas é melhor do que não declarar. Que basicamente é declarar os 5 anos para trás, incluindo a declaração, esperar ver o que a Receita vai falar. Agora vamos entrar especificamente no tema da palestra de vocês, e que não está desligado dessa questão que a gente acabou de falar, porque um dos temas que vai ser fortemente abordado pelo novo governo, né, já o presidente eleito Jair Bolsonaro, um dos temas é a lavagem de dinheiro. E a gente sabe que na prática essa evasão de divisas às vezes é proposital, porque são pessoas que querem de alguma forma ou usam, né, esse deslize, digamos assim, ou essa fiscalização não tão ferrenha como era antes, ou usavam, né, para vir aqui adquirir imóveis para tentar ou adquirir empresas, comprar negócios, enfim, como uma forma de lavagem de dinheiro. Então, qual é a expectativa de vocês? O que vocês acham que pode mudar a partir do ano que vem com essas mudanças tributárias no Brasil em relação a essas pessoas que não têm a fonte declarada nem no Brasil, ou seja, que compram um imóvel aqui, mas que a fonte desse dinheiro não é lícita ou não é declarada no Brasil? É interessante, esse bate-papo está sendo ótimo, porque tem. Eu vou só passar para vocês dados. Eu falei para vocês que o residente no Brasil, que tem bens acima de 100 mil dólares, é obrigado a fazer uma declaração para o Brasil, no Banco Central. Para vocês terem uma ideia de números, em 2017, quando foi feito o último censo, existem, eu vou arredondar os números, 500 bilhões de dólares declarados de brasileiros no exterior. 500 bilhões de dólares de bens declarados no exterior. Por esse censo, constou 55 mil pessoas físicas com bens declarados acima de 100 mil dólares. 4.500 pessoas jurídicas com bens no exterior. Desses 500 bi, aproximadamente, arredondando os números, 200 bi são de pessoas físicas. E os outros 300 bi de pessoas jurídicas, o Banco do Brasil, as empresas que investem fora. Então, é isso, uma coisa que você colocou, eu acho que a pessoa que pensa em fazer uma coisa errada, ela está perdida, porque tem muita troca de informações. Ou seja, que eu falei para vocês recentemente, o FATCA já está rolando. Existe outra troca de informações Brasil e Estados Unidos, que é o seguinte: se eu estou fiscalizado, se eu estou sendo fiscalizado no Brasil pela Receita, se ela achar que eu tenho bem aqui nos Estados Unidos, ela manda um comunicado para a Receita Americana, e é automática, a Receita Americana já manda tudo que eu tenho aqui. Então, isso tudo tem 2 convênios. O FATCA, que é anual, e se eu estou sendo fiscalizado, eu posso, a Receita Brasileira pede para cá, ela manda para lá. Então, eu acho que o novo governo, o velho governo, para mim, acho que não muda nada, porque vai ter, já tem uma troca de informações muito grande. Talvez com o Moro, e como ele é especialista em lavagem de dinheiro, e como o COAF vai ficar embaixo dele agora, talvez isso seja mais aguerrido, essa troca de informações. Desculpa, Samir. Não, exatamente. O que a gente imagina é que agora com o Sérgio Moro no Ministério e o COAF embaixo dele, ele sendo especialista nisso e em troca de informações, muito provavelmente isso vai ser intensificado. Então, as pessoas que têm essa questão de lavagem de dinheiro, o risco é cada vez maior, não há muita saída para essas pessoas, e provavelmente isso vai acarretar um processo lá na frente. É criminal, não tem muito como fugir disso. Isso que a gente sabe que na prática existe, né? Existe, mas realmente, como você falou aí, o Moro anunciou que um dos pilares do ministério dele vai ser a caça aos lavadores, né? As máquinas de lavar dinheiro. Você falou do COAF. Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que é o COAF e qual que é a função do COAF. O COAF é um órgão especializado em lavagem de dinheiro e em dinheiro que não tenha origem lícita. Então, qualquer tipo de indícios de lavagem de dinheiro, esse órgão ele vai fiscalizar e eventualmente ele vai oficiar o Ministério Público para que seja instaurado um inquérito e se verifique aí sim a possibilidade de ter ocorrido um crime com um processo criminal dado andamento e provavelmente uma condenação da pessoa. Então
O COAF ele tem especialidade nisso, há uma série de indícios que o COAF identifica de lavagem de dinheiro, e aí são vários, desde movimentação em espécie em valores altos, saque na boca do caixa, uma série de indícios de lavagem de dinheiro que aí já se aconteceria a abertura de um processo. E esse organismo vai estar embaixo agora do Ministério da Justiça. Vai ser coordenado diretamente por ele. Vocês falaram aí que 500 bilhões já são declarados, né, por brasileiros fora do Brasil. E vocês têm números dos não declarados, quer dizer, especulações, claro, porque não dá para ter números já que não foram declarados, mas a especulação de qual que seja o montante não declarado, eu questiono isso porque um dos grandes problemas que o novo governo vai enfrentar, e todo governo brasileiro enfrenta, é o déficit, né, que já está, eu acho que esse ano estava em 139 bilhões, 169 ano passado e 139 no ano 139, quer dizer, e já tem um desafio de enxugar gastos, de aumentar receita sem aumentar impostos, quer dizer, são muitas complicações, e talvez essa contribuição dos brasileiros fora, se fosse realmente 100% efetivada, poderia ajudar aí para diminuir uma boa parcela desse déficit, né? Ou não? Isso a gente vai comentar amanhã no nosso bate-papo lá na palestra. A arrecadação brasileira, se você comparar com o PIB, ela é ótima, ela faz parte do primeiro mundo, é em torno de 32%, 33%. Só que o nosso sistema tributário é uma confusão, para ser bem simplista, ou seja, eu tenho vários impostos, cascata. Quando a gente compara com os países de primeiro mundo, a tributação é muito em cima de consumo e serviço, de renda não. Ou seja, as pessoas, não vou entrar em mérito político, mas o rendimento e os ganhos de capital são menos tributados se comparado com os outros países do primeiro mundo. Então essa reforma tributária, ela precisa ser muito bem feita, porque a arrecadação é boa, a arrecadação não é ruim, só que a transição para um sistema tributário eficiente é que é o problema. Por isso os governadores não querem perder a arrecadação, e aí assim vai, coisas que vocês sabem do dia a dia. Com relação à tua pergunta, hoje, olha que interessante, eu falei para vocês que todo brasileiro residente fiscal no Brasil tem que pagar impostos sobre rendimentos e ganhos de capital que ele oferece em qualquer lugar do mundo. Ótimo. Mas qual que é o fato gerador? Quando ele tem o rendimento, ou seja, quando ele tem o ganho de capital, enquanto ele não tem, ele não paga. É caixa, o efeito é caixa no Brasil. Então, eu acho que isso atinge um público bem menor. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm um valor significativo de recursos, elas têm como fazer um planejamento tributário que ainda existe no Brasil de forma lícita para postergar pagamento de imposto de renda. Exemplo, eu tenho bastante dinheiro aplicado aqui nos Estados Unidos. Se eu constituir uma empresa para essa empresa aplicar o dinheiro, ótimo, estou declarando a empresa no Brasil, está tudo certinho. Mas quando eu pago o imposto? O dia que essa empresa me pagar dividendos. Então eu fico aplicando à vontade, eu só vou pagar imposto o dia que ela me pagar dividendos. Enquanto eu não pagar, eu não pago imposto. Então isso é uma das coisas que eu acho que tem que mudar na reforma tributária. Falar, em todos os países isso não funciona. Ele fala, se você tem uma empresa fora, tudo bem, pode até ter, mas eu quero que você pague o imposto independente da distribuição. E isso pode ser, por exemplo, a empresa pode começar a adquirir imóveis, por exemplo, no Brasil, que ela não alugue, que não gere renda teoricamente, comprar imóveis no Brasil em nome da empresa, passando o dinheiro daqui para lá e aí não precisando pagar esse imposto também, porque não gera dividendos? Pode, mas tem um detalhe. É muita regrinha. Se eu estou declarando tudo bonitinho, tenho uma empresa aqui, tá bom? Eu posso adquirir imóveis no Brasil? Lógico, tranquilo, fecho o câmbio e volto. Lembrando que quando eu vender esse imóvel, eu vou pagar imposto no Brasil sobre ganho de capital. Tá? Então a gente precisa estudar se prefeitos americanos vai valer a pena. Talvez não. Mas pode. Respondendo a sua pergunta, é uma possibilidade legal de ter um bem no Brasil declarado e sem imposto no primeiro momento. Sim. Mas se passar a reforma tributária como nos moldes que estão querendo agora no momento, e se houver uma taxação maior em cima de bens, aí a pessoa estaria sujeita a pagar mais imposto do que paga atualmente, ou não? O que a gente está imaginando, quer dizer, os pontos mais relevantes da reforma e o que poderia mudar para 2019, né? Uma das questões é essa que o Justo falou, das empresas offshore, que tem essa possibilidade hoje de se postergar esse imposto até o dia que distribuir. A gente acha que isso vai acabar, porque na maioria dos países já não é assim.
Uma outra muito importante é que lá no Brasil, ao contrário da maioria dos países, distribuição de dividendos, de lucro é isento lá. Então a empresa ela recolhe o seu imposto sobre a sua atividade, se tiver no presumido vai pagar lá grosso modo 15%, e ela distribui o lucro para os seus sócios isento de imposto. Isso é uma grande, né, manobra. É uma manobra. É ótimo para fins fiscais. É legal, é tudo legal, mas é muito bom, é barato. Isso deve acabar. Isso os candidatos já falaram em campanha, e o Bolsonaro, isso está na mídia, isso deve mudar, deve haver uma tributação provavelmente para 20%, é o número que está se falando hoje na reforma, nos jornais e nas discussões. Então vai haver, isso é relevante, porque a grande maioria dos empresários e das pessoas que têm algum tipo de empreendimento no Brasil tem empresa e recebem isento. Isso vai acabar, 20%, relevante. E aí há outras duas que a gente acha importante, né? Eu vou falar, uma é da questão sucessória no Brasil, que o imposto sucessório lá é muito barato comparado deixando com claro países. Que sucessório quer dizer que são as pessoas que herdam, é isso? Em caso de morte, né? Em caso de inventário. Então a pessoa que recebe uma herança, hoje no Brasil, a tributação é de 4% a 8%. Ele é estadual, dependendo de cada estado. São Paulo, por exemplo, é 4%, Rio, por exemplo, é 8%. Mas o máximo é 8%. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, chega a 40%, né? Ou até um pouquinho mais. Então a gente imagina que isso os estados que são 4% deve acabar, vai para 8%, e há até uma discussão eventualmente de aumentar essa alíquota. Então essa é uma mudança que deve ocorrer a curto prazo. E a outra é do fundo exclusivo, quer falar? Não, continua. A outra é de fundo exclusivo, para quem tem dinheiro no Brasil, existe uma grande vantagem, que é aplicar em banco. Então a pessoa que tem, por exemplo, um valor maior, ela aplica num fundo exclusivo só dela, e não num fundo que tenha um fundo aberto. E aí ela, da mesma forma que a companhia no exterior, ela não paga imposto enquanto não distribuir para a física. Isso vai acabar também, já tem um projeto andando, e provavelmente vai haver tributação semestral sobre rendimento. Então, mas isso depende do tamanho das empresas também, né? O fundo exclusivo é a pessoa física, que só vale a pena a pessoa ter se tiver no mínimo 10 milhões de reais para ter um fundo exclusivo, para valer a pena. Mas aí é um grande benefício de não pagar nunca imposto, vai aplicando lá e não recolhe só no dia que distribuir. Isso deve acabar. Então isso pega realmente quem? A classe alta da população. Isso deve entrar em vigor também. Mas por incrível que pareça, tem bastante gente aí nessa classe no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Banco Central fez uma estimativa de arrecadação nessa linha do que o Samir falou do fundo exclusivo. Se fosse pagado estoque, só do estoque, o imposto de renda extra de arrecadação seria 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. 16 bilhões, então já estamos falando aí de o quê? Quase 15% do déficit. Então, só de um produto, hein, Manus? Olha só que interessante, só de um produto do mercado financeiro. Então, por isso que a reforma tributária, isso que eu falei para vocês, ela é muito importante. Só que precisa igualar, precisa fazer muita coisa. Precisa tomar a Deus que esse governo novo consiga fazer tudo isso que a gente está conversando agora. Mas a gente sabe na prática que é uma coisa que vai além de vontade, né? Vontade pessoal. Porque tem vários mecanismos, tem questão de governabilidade, tem questão de angariar apoio político para isso, mas parece que já há um consenso em Brasília de que essa reforma tem que passar de alguma forma. É o que eu tenho lido, então parece que independente se não vai passar nessa transição, mas se não for em 2019, vai ser em 2020, porque parece que já há um consenso que esse dinheiro tem que vir de algum lugar para cobrir os gastos. Né? Bom, aí falando ainda sobre o que esperar do novo governo, né? Não se sabe na prática, porque ainda se aventa muitas possibilidades, mas somente quando o governo começar de fato é que a gente vai poder ver as medidas, né, na prática, como que vão funcionar. Mas o que dá para esperar dessa nova administração em termos de corte de gastos, né, que é o que ele tem falado que vai fazer, quer dizer, dá para fazer, no entendimento de vocês, dá para fazer esse corte de gasto sem aumentar imposto? São coisas diferentes, na verdade, né? Uma coisa é a despesa, outra coisa é a receita. Então, eu entendi sua pergunta, faz todo sentido. Acho que a ideia é que ocorra os dois.
É o corte de gastos, isso ele já vem falando, é a diminuição do número de ministérios, é a diminuição, até a venda do Aerolula ele já falou que vai fazer. Então realmente é a diminuição do supérfluo. Isso vai ser feito, e tem a questão da Previdência, que é uma outra reforma, que é super importante, que é complicada, mas essa daí é o grande déficit que até vem daí. E paralelamente no tributário, o que eles dizem que querem fazer não é um aumento de tributação, é a racionalização disso. Então é simplificar, por exemplo, fazer a consolidação de vários tributos em um só, que pode ser o financeiro, sobre as transações financeiras, é uma das possibilidades, que até ontem o Bolsonaro negou, mas que está na pauta, que na realidade eles falam que não é uma CPMF, é simplesmente um imposto sobre movimentação financeira que vai evitar a tributação da folha de pagamento. Então, assim, ao mesmo tempo em que há uma tributação a cada movimentação financeira, não haveria mais a tributação na folha, o que em tese isso vai ajudar a gerar mais empregos, a que as pessoas saiam da informalidade e vão para a formalidade, porque a tributação da folha seria menor. Esse seria o imposto sobre a movimentação financeira, que é uma das possibilidades. Outra é o IVA, imposto sobre o valor agregado, é uma outra proposta, também faz a consolidação de vários tributos em um só. Então o IPI, o ISS, o ICMS, PIS, COFINS acabariam e ficariam no único... Existiria só o imposto único, que seria, o IVA, imposto sobre o valor agregado, que aí existe a se vai ser só um federal, se os estados vão ter a possibilidade de aderir ou não opcionalmente. Então há muita dúvida a respeito, mas é uma outra alternativa, que seria esse IVA, que está na pauta também, que é uma das propostas. E aí há outras em andamento, apareceu até uma nova agora do ex-secretário da Receita, Gerardo Maciel, que ele fala mais em simplificar mesmo, em facilitar o custo Brasil. Então, para abrir empresa, fechar a empresa vai ser muito mais fácil. Ele quer fazer uma consolidação de processos, do processo administrativo e judicial, que leva às vezes 10, 15, 20 anos um processo. Eles querem racionalizar isso numa coisa muito mais simples, diminuir o custo Brasil. Aí sim aumentaria a receita. Aumentaria a receita e diminuiria a despesa. Diminuiria a despesa, que seria aí, conseguiria fechar as contas, né? Porque, como você sabe, nessa questão da contabilidade, na questão interna das empresas, o custo de atualização das mudanças fiscais no Brasil é muito alto. As empresas elas têm que ter um departamento fiscal e contábil para acompanhar todas as mudanças, entregar as declarações, obrigações acessórias. Isso gera um custo que seria muito mais interessante se tivesse na produção. Essa é uma das ideias de diminuir esse custo. Mas a gente sabe, realmente, como eu já falei, minha família toda é contabilista, já vi isso na prática, mas eles sempre falam também que nos últimos 15 anos tem havido vários movimentos no sentido de simplificar os impostos, né? Já recente foi criado até um Simples aí de uns anos para cá, enfim, e que o caminho talvez seja esse. Mas a minha dúvida é, se simplificando a arrecadação não vai diminuir? Porque hoje é a dupla tributação em alguns produtos, ou a diferença de trânsito. Você entende o que eu estou falando, talvez não estou colocando muito claramente a questão, mas é que às vezes, dependendo do produto, ele acaba sendo tributado 2, 3 vezes até chegar ao consumidor final. E essa simplificação não iria, então, diminuir muito a arrecadação? Vanusa, isso é o grande problema, é a transição de um sistema complexo para um sistema mais simples. Aqui, vocês moram aqui, vocês têm 5 impostos, 6 impostos, acabou. Lá a gente tem mais de 60, é muita coisa. Então isso, e é interessante, como você me falou, tem vários estudos, tem projetos com a reforma tributária, mas o IVA, que o Samir comentou, um desses projetos tem uma transição. O que ele fala? Para fazer isso em 10 anos. Ou seja, vamos criar o IVA agora, vamos pôr uma alíquota baixa, vamos ver o poder de arrecadação que isso traria, eventualmente abaixaria um pouquinho do fim social, e nesses 2 anos se faria um teste para ver realmente o potencial desse imposto. Para depois, ao longo de 10 anos, ele começar a subir e acabar com os outros. Só que esse é o problema da transição. Então, uma coisa que o Samir também comentou, que eu acho legal pelo exemplo, mas vender o avião, diminuir os ministérios de 29 para 15, isso é bom? Tem que ser, é o exemplo, mas isso é pouco perto do que precisa o Brasil. Ou seja, precisa fazer uma reforma ampla, tem que fazer a previdenciária. Se não fizer a previdenciária, gente, vocês vão ver a Bolsa
cair, vai ver dólar subir, vai tudo aquilo que está nessa fase de namoro, vai ser totalmente o inverso. Né? A paixão vai acabar. Vai apaixonar mas parece que tem aí há indícios de que a reforma da Previdência seja também aprovada. Ah, não. Tem que ser. A gente não sabe os termos que serão aprovados, né? Mas que certamente vai ser aprovado, e a gente sabe que se não for, é que nem você falou mesmo, vai estourar, e aí não há paixão que sustente essa coisa. Posso fazer só uma perguntinha, Vanusa? Principalmente pensando nos pequenos e microempresários no Brasil, que são grande parte da economia brasileira, né? Aqui nos Estados Unidos, as empresas pagam sobre o lucro, né? Dentro dessa reforma, existe a possibilidade disso, porque no Brasil as pequenas e microempresas, ou todas as empresas, elas pagam sobre o faturamento que elas têm, elas já pagam todo dia 20 ali, o primeiro sócio, o primeiro que recebe é o governo, né? Existe a possibilidade disso mudar ou não? Sabia? Na realidade, isso, o que acontece hoje no Brasil, as pequenas empresas especialmente, elas têm o lucro, tem o simples e o presumido. O que é isso? Quando você fala sobre faturamento, é a presunção de um lucro. Isso, exato. Então se presume que o lucro é tanto e aplica-se a alíquota. Por isso que eu falei que uma empresa no presumido, ela paga no total algo como 15% da receita, mas é o lucro estimado. E existe a possibilidade de pagar o lucro real, que aí tem que pegar a despesa mesmo e ver se a margem for menor, vai pagar menos. Isso eu acho um pouco difícil de mudar essa sistemática. O que eles querem diminuir é o número de impostos mesmo, né? Então vai continuar havendo imposto sobre renda, deve haver um imposto sobre o consumo e sobre o patrimônio. Sempre foi assim. O que existe, o problema no Brasil é que há diversos impostos. Então, quando a Vanusa falou de bitributação, se você avaliar no final da linha, realmente há vários impostos sobre o mesmo fato gerador. Então, o que está se falando, e acho que faria sentido realmente, é diminuir a quantidade de tributos e a complexidade disso. Mas provavelmente, pelo menos na minha opinião, eu acho que vai ficar ainda imposto sobre a renda, um imposto sobre consumo e um sobre o patrimônio. 3 impostos seria. E todos eles federais, porque hoje a gente tem impostos estaduais, municipais e federais. O IVA seria federal, né? E talvez o grande desafio do IVA talvez seja a redistribuição depois disso, não é isso? É isso aí, uma câmara de compensação, e aí vai começar a briga dos estados. São Paulo, eu que movimento mais, tem que ter mais. Aí vai. Ou aquela briga, eu sou nordestina, eu escuto já há muitas e muitas décadas que o Brasil todo sustenta os famintos do Nordeste, o que não é bem uma verdade, vocês sabem bem disso. Mas há também essa discussão de que a distribuição desses impostos, né, talvez vá privilegiar uns e outros, enfim, é uma coisa complicada, né? Complicada, vai haver discussão. A proposta que está na mesa do IVA é que ele é devido ao estado de destino das mercadorias ou do consumidor final. Essa é a ideia. E aí existe até que tem muita coisa na mesa, né? Se fala até uma das propostas, se fala do IVA dual, que chama, o IVA dual, que aí os estados vão ter a opção de aderir ou não. Se o estado falar, eu consigo arrecadar o meu IVA sozinho, ele vai arrecadar e vai para ele. Se falou lá em 21% de alíquota em algum momento. E tem o federal, que aí o federal é que vai arrecadar e depois distribuir para os estados. Então tem muita coisa ainda na mesa sendo discutido, mas a ideia básica é que o IVA, a arrecadação vá para os estados, o imposto de renda vá para a União e os impostos sobre o patrimônio vá para os municípios. Linhas bem simplificadas. Esse seria um modelo americano, então. Porque aqui a gente paga, se fala muito que a gente paga o imposto direto quando a gente faz a compra, tem lá no recibo. Esse imposto é direcionado para o Estado, né? São os impostos estaduais e eles variam de Estado para Estado. Mas tem o imposto de renda que vai para o governo, vai para a União e é redistribuído para os estados. E tem agora o imposto patrimonial, eu acho que o daqui vai para a União também. Não tenho bem certeza, né? Property tax? Então o property tax é municipal. É municipal também. Então seria exatamente o modelo americano, né? Que é mais... Que funciona. Aqui funciona, né? Mas os Estados Unidos não é o Brasil. Mas uma das ideias que talvez a gente vai implementar lá, o Trump fez aqui, é diminuir o imposto de renda das empresas, que lá no Brasil é em torno de 34%, para algo em torno de 20%, e aí numa linha também, que você também já comentou, a folha também talvez enxugar um pouco ela, para dar mais emprego, para alavancar as empresas, e aí sim tributar os dividendos a 20%.
Então eu tiro, o empresário não perde, porque ele sai de 34, vai para 15 no imposto de renda e na distribuição 20. E quem paga os 20? O acionista. Não é a empresa, né? Então isso, em tese, é bom. Mas aqui tem dois formatos, porque tem empresas que são pass-through, como eles chamam, que ele passa esse pagamento física de imposto para a pessoa física, né? E tem os que você tem que fazer as duas tributações, fazer o imposto da empresa e o de pessoa física. Então aqui também tem modelos diferentes, mas a maioria é esse modelo que as empresas têm, fazem o seu ajuste de conta separado da pessoa física, e a pessoa física recebe aquele lucro lá da empresa e é tributado por isso. E bem, aqui a gente paga muito imposto, mas pelo menos a gente vê o retorno, que eu acho que esse que é o grande problema do Brasil. Claro. Acho que já falamos bastante coisa, vocês querem falar mais? Vamos falar sobre o evento de amanhã então, né, que vai ser em Miami, não é isso? Isso. Vai ser em Miami amanhã, às 8h30 da manhã, um café da manhã que a promoção é da Câmara Americana Brasil Estados Unidos da Flórida. E vai ser às 8h30 no Four Seasons, na Brickell Avenue, e deve ir até umas 11 horas. Então as pessoas que tiverem interesse, só chegar na hora lá e dá para se inscrever na própria na hora ali mesmo. É interessante esse evento, que a gente já faz esse evento já faz 17 anos. É uma coisa bacana. Todo ano, nessa época do ano, a gente vem para cá, eu e o Samir, a gente faz esse evento. E o evento que a Câmara gosta muito, a gente gosta muito da Câmara, a gente tem um excelente relacionamento, é um evento que sempre tem público, porque a gente fala do dia a dia do Brasil, né? E esse bate-papo de hoje está sendo excelente, porque tem certas coisas, por mais que a gente esteja aqui, tem muito detalhe. E esse detalhe é lógico, só os profissionais sabem do dia a dia. Então esse evento é voltado muito para o pessoal de banco até, né? Porque eles é que atendem os brasileiros que têm conta correntes em banco. Então é um evento muito bom. É um bate-papo. É um bate-papo, então eu recomendo, é uma extensão desse bate-papo aqui. Se você tem alguma dúvida do que você ouviu aqui, também pode ir lá e esclarecer a dúvida pessoalmente, né? Enfim, eu acho que a gente já falou de bastante coisa aqui, que já cobre algumas das preocupações do brasileiro aqui, e o resto é esperar 1º de janeiro, né? E ver a coisa em prática para ver se realmente vai funcionar. Eu torço pela reforma previdenciária, principalmente. Exatamente. Que eu acho que vai trazer grandes mudanças aí na economia, que é necessária. Nem precisa dizer ou pontuar, que se não acontecer, enfim, o Brasil vai caminhando para o buraco, né? E também torço pela reforma tributária, porque aqui na prática a gente vê que funciona. Então, quando a gente vive aqui, a gente vê que a coisa funciona aqui, a gente também tem essa vontade de ver a coisa funcionando lá também, né? E é tão simples, né? E já tem modelos, é só copiar. Nem precisa inventar a roda, né? É só copiar. Então tá aí, obrigado pela presença de vocês, tá? E eu convido vocês que estão aí do outro lado a participar do evento amanhã no Four Seasons, é o evento da Brazilian American Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio Brasileira, Brasil USA, né? E vale a pena vocês irem lá. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela presença de vocês. Mais alguma coisa? Quer deixar o contato? Bom, não, tá aqui. Eu agradeço outra vez e obrigado pelo bate-papo de hoje. Que bom, obrigado vocês, Roger. E o nosso pessoal aqui do Gazeta já colocou aqui, já tem nos nossos comentários aqui os dados exatamente do workshop que acontecerá amanhã, com data, horário, local, tá tudo aqui na descrição embaixo. O pessoal aí da nossa redação já deixou tudo prontinho para você que quer saber sobre dados do evento, é só dar uma olhadinha aqui nos comentários que tá tudo descrito para vocês ali. Então, muito obrigado pela presença de vocês, excelente entrevista hoje no Planeta. Você segue na nossa programação, a gente segue aí 24 horas por dia, a 1h hoje tem o Maurício, né? Mais bate-papo empresarial para vocês com live no Facebook, daqui a pouquinho ele tá chegando. Até mais então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.